Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação, dando continuidade à etapa da educação infantil, já a parte final. Nós vamos ver agora os objetivos de aprendizagem e como fazer essa transição da educação infantil para o ensino fundamental. E tem bastante questões. Bora estudar! Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Vamos ficar ligados o que significa esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamento, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências. Sempre tomando o que, gente? Isso aqui é muito importante. As interações e as brincadeiras, e a brincadeira, como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O que eu preciso guardar? O que é essencial, né? O que são essas aprendizagens essenciais na educação infantil? Os comportamentos, as habilidades e conhecimentos, quanto vivências que vão promover o quê? Aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências. Não posso esquecer que eu tenho como eixo estruturante aí as interações e as brincadeiras. Isso que vai constituir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Olha lá, então vamos dar uma olhada como é que está organizado os objetivos de aprendizagens. Então aqui, ó, comigo aqui no slide aqui, ó. Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária, que é o que nós vamos ver aqui embaixo, que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir. Então, a primeira coisa que eu preciso guardar aqui, que esses objetivos de aprendizagem estão de forma sequencial, né, organizado, de forma sequencial, em possibilidade de aprendizagem, não é algo rígido, né, e considerando que as características do desenvolvimento das crianças. Olha lá, continuando. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que há diferenças entre ritmos na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças, que precisam ser consideradas na prática pedagógica. Então, lá na prática pedagógica, professor, você vai ter que considerar, tá? Os diferentes ritmos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças. Só lembrando, a creche, eu tenho os bebês de 0 a 1 ano a 6 meses e eu tenho as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E eu tenho a pré-escola, em que eu tenho as crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses. Pessoal, vamos lembrar a questão alfanumérica aqui, esse código alfanumérico, para a gente não ficar perdido na hora de ver aqui as sequências? Então, ó, o primeiro par de letras significa o EI, que é a educação infantil, né? A primeira sequência de números significa o quê? O grupo por faixa etária. 01 são os meus bebês, 02 crianças bem pequenas, 03 crianças pequenas. Lembrando que 01 e 02 é a minha creche, tá? E o segundo par de letras é o quê? Os campos de experiências. Agora a gente está vendo os traços, sons, cores e formas. Porque eu marquei aqui, que foi o que eu trouxe de exemplo para vocês. Mas poderia ser o eu, o outro e o nós. E o segundo, a sequência de números, significa o que, gente? É a numeração sequencial dos campos de experiências, ok? Por faixa etária. Então, agora nós vamos ver, então, aqui os objetivos de aprendizagem. Olha só. Vamos entender, então, onde está colocado esses objetivos de aprendizagem. Olha só. Eu tenho os campos de experiências, lembram? E eu estou aqui, ó, no eu, o outro e o nós. Dentro do campo de experiências, eu tenho os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
que está aqui. E esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento eu tenho para a faixa etária dos meus bebês, para as minhas crianças bem pequenas e para as minhas crianças pequenas. E elas são que sequenciais nesse sentido aqui, ó, para os meus bebês, para as crianças bem pequenas também, descendo aqui também eu tenho aqui os meus objetivos de aprendizagens e para as minhas crianças pequenas. E como que vem? Olha, dentro do eu, o outro e o nós, eu tenho, por exemplo, aqui para os bebês. Olha aqui a questão alfanumérica, tá vendo? Já vem marcando que é para os meus bebês, já vem marcando a sequência, tá? Dentro do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Vamos ler o primeiro. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Agora, olha aqui a primeira, né, sequência de objetivo de aprendizagem para as crianças bem pequenas. Demonstrar atitudes, olha aqui, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Esse daqui é para as minhas crianças bem pequenas. E eu tenho para as crianças pequenas, que é demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. O que você precisa entender? Ó, que quando tiver o 03 aqui, é para as crianças pequenas, ok? E quando eu tenho aqui o 02, é para as crianças bem pequenas, e quando eu tenho o 01, é para os meus bebês. Então, eu preciso entender essa estrutura. Entendemos, gente? Não tenho o que fazer. Não vou ler com vocês os objetivos de aprendizagens. O que nós vamos fazer? Eu vou parar 5 segundos. Você pode dar um pause e ler. Mas eu acho assim desumano um concurso fazer com que você decore, né? Desumano. Dá uma lida para que você possa adestrar o seu ouvido. Bora lá? Então, aqui comigo, olha, continuando, tá? Ainda no campo de experiências, o eu, o outro e o nós, os objetivos de aprendizagens e desenvolvimento. Podem ver que aqui tem a sequência de 3, 4, 5, dá um print e dá uma lida. Continuando. Ainda dentro do eu, o outro e o nós, os objetivos de aprendizagens estão aqui finalizando. Para os bebês vai até 6 e para as crianças bem pequenas vai até 7 e para as crianças pequenas até 7. Continuando. Agora nós vamos ver o outro campo de experiência, o corpo, gestos e movimentos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento correspondentes. Para o até, bora estudar. Continuando. Pare a tela. Dentro do campo de experiência, corpo, gesto e movimento. Agora, outro campo de experiências. Traços, sons, cores e formas. E os seus objetivos de aprendizagem. Printa e dá uma lida. Agora, o outro campo de experiência. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E os seus objetivos de aprendizagem. Ainda dentro da escuta, fala, pensamento e imaginação. Printa a tela. Pessoal, aqui também, ó, campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação. Ainda tem mais. Printa ou dá um pause e vai estudar. Bora estudar, vai dar uma lida, pelo menos faça uma leitura. Finalizando aqui, a escuta, fala, pensamento e imaginação, os objetivos de aprendizagens desse campo de experiência. Vamos começar agora os campos de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Novamente, dá um pause e estuda. Continuando no campo de experiências,
espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Finalizando, vamos lá, no campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Agora nós vamos para um teste. Bora comigo. Olha aqui. De acordo com a BNCC, é preciso valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais. Perfeito. Além de participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Nesse contexto, é correto que o professor, olha lá, professor, o que é correto você fazer? A. Consulte a comunidade antes de propor uma vivência cultural, pois, embora seja função da escola servir de mediadora da diversidade cultural, ela deve filtrar situações que não sejam valorizadas dentro de determinada comunidade. Sou estranho, né? Nós estamos vendo que em relação às manifestações artísticas e culturais, a questão da valorização, tanto local como mundial. Olha B. É correto que o professor possibilite a compreensão e a importância de valorizar tradições, manifestações e colaborações culturais diversas, tendo em vista que o respeito à diversidade cultural ocorrerá a partir das experiências e vivências de diferentes manifestações culturais. Gente, olha o ouvido! Perfeito! Que o professor incentive a fruição dos estudantes e faça-os viver sua identidade, sua comunidade, sua cultura, de modo a demonstrarem sentimento de pertencimento, evitando o contato com outras culturas? Eu vou evitar isso? Não, né, gente? D. Que o professor faça os estudantes reconhecerem o significado de manifestações culturais da sua localidade, para, com isso, identificarem-se com elas, sem se deixar influenciar por manifestações da cultura de massa. Não tem como, né? Não tem como. Isso aqui é... E. Restringir-se às manifestações culturais que representam a localidade onde está inserida a escola, a fim de que os estudantes não percam sua identidade? Não. A própria questão que já traz aqui no enunciado, né? Locais e mundiais. Alternativa B de bola. Tá ok? Tá aqui. Continuando. Conforme definição estabelecida pela BNCC, competências são, olha lá, blocos temáticos nos quais o conhecimento escolar de cada componente está organizado? Não, né, gente? A competência não são blocos temáticos. B. Conteúdos, conceitos e processos mobilizados nas habilidades? Também não. C. A mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Perfeito. É isso aqui mesmo. Nós já lemos isso. D. Um arranjo curricular que acolhe as situações, as experiências concretas da vida cotidiana do aluno e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural? Não é assim que a BNCC define competência. E. As aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e ano da educação básica? Não, gente. É a alternativa C mesmo, tá? Mais uma. Assinale a opção que representa um aspecto que na BNCC é exclusivo da educação infantil. Vamos ver? Campos de experiência, unidade temática, habilidade, objeto de conhecimento, competências gerais específicas. Gente, só tem o campo de experiências aqui, ó, na educação infantil. Isso aqui é exclusivo da educação infantil, conforme a BNCC.
Agora nós vamos ver a parte da transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, sair da educação infantil e ir para o ensino fundamental pressupõe-se alguma forma de agir. Vamos ver? Então, olha lá, nessa transição entre essas duas etapas da educação básica, requer a garantia do que, gente? Da integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. Então, eu preciso integrar e dar continuidade no processo de aprendizagem das crianças. Também torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes. Os dois precisam se adaptarem, precisam ter estratégias para isso. Agora, olha aqui, presta muita atenção. A nova etapa deve ser construída com base no que a criança sabe e é capaz de fazer. Ou seja, a gente vai ter que ser em cima do quê? De registro, do acompanhamento dessa criança. Porque olha lá, a nova etapa deve ser construída, ou seja, aquilo que eu vou aprender lá no ensino fundamental tem que ser construído com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Então, olha lá. E como é que eu vejo isso? Como é que eu vou construir isso? Pelos registros, que na verdade acaba acontecendo por relatórios e portfólios, que vão evidenciar esses relatórios e esses portfólios, precisam evidenciar os processos vivenciados pelas crianças, porque eles vão precisar contribuir para a compreensão da história de vida escolar. E esses portfólios e relatórios vão ser a base para essa construção dessas estratégias. Então, para superar com sucesso os desafios da transição, é indispensável a continuidade das aprendizagens e também o acolhimento afetivo. Eu preciso ter a continuidade ainda do lúdico, a continuidade das aprendizagens, ter acolhimento. A nova etapa deverá ser construída com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer. Evitando o que, então? A fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. Lâminas extremamente importantes que nós acabamos de apresentar. Continuando. Então, aqui comigo, considerando os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC ela vai apresentar para a gente a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiências. Ou seja, ela trouxe toda aquela síntese, aquela experiência anterior, né, os objetivos, mas agora ela vai trazer uma síntese das aprendizagens no campo da experiência. Essa síntese deve ser compreendida como elemento que, gente, balizador e indicativo de objetivos a serem explorados no segmento da educação infantil. Ou seja, é o mínimo necessário, né, como diz Lucchesi, lá na educação infantil e que deverá ser ampliado e aprofundado no ensino fundamental. Essa síntese. E não como condição ou pré-requisito para o acesso no ensino fundamental. Mas é o mínimo que deve ser explorado lá no segmento da educação infantil e nós vamos ver agora. Olha só essa síntese de aprendizagem no campo de experiências, o eu, o outro e o nós. No mínimo, na educação infantil precisa promover, né, o quê? Que a criança possa respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuar em grupos e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade, solidarizando-se com os outros, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Agora, olha outra síntese das aprendizagens no corpo, gestos e movimento. Então, as crianças precisam reconhecer a importância de ações e situações no cotidiano que contribuem para o cuidado da sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis,
Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Precisa também utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio. Precisa também, olha lá, coordenar suas habilidades manuais. Vamos ver a outra síntese aqui, dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Essa criança precisa discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando os diferentes materiais. Relacionar-se com o outro, empregando, olha lá, gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. Outra síntese de aprendizagem, olha lá, dentro do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, essa criança precisa expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diversos meios. Precisa também argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. Ela precisa também ouvir, compreender, cortar, recortar e criar narrativas. Ela precisa conhecer diferentes gêneros e, olha lá, e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Olha que síntese maravilhosa, gente! Se todas as nossas crianças, acabando o ensino fundamental, derem conta disso e precisar só aprofundar no ensino fundamental, eita, seria maravilhoso. Mais uma aqui, ó. A última, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, dentro desse campo de experiência, essa criança precisa identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Ela precisa interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Ela precisa utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza, maior, menor, igual, espaço, dentro e fora, e medidas, comprimento, curto, grosso, fino, como meio de comunicação de suas experiências. Ela vai precisar também utilizar unidades de medida, dia, noite, olha lá, dias, semanas, meses e ano. E noções de tempo, presente, passado, futuro, antes, agora e depois, para responder a necessidades e questões do cotidiano. Ela vai precisar identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação, contagem, desenhos, símbolos, escritas de número, organização de gráficos básicos e etc. Tudo isso na educação infantil. É uma síntese das aprendizagens. Agora, mais um teste. Bora comigo! A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que norteia as escolas públicas e particulares. Galera, é pública e particular, lembram? A desenvolver os seus planos de ensino. Ao determinar que os alunos devem aprender nas etapas da trajetória escolar a Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental, não contempla. Olha isso aqui. A valorização de situações lúdicas de aprendizagem nos anos iniciais. Vamos começar a guardar. Lembra que eu disse precisa ter a continuidade do lúdico? Precisa sim. B. A organização por campos de experiências e direitos de aprendizagem.
Olha, e direito de desenvolvimento nos anos iniciais? Gente, ó, é o B, tá? Ela não contempla. O ensino fundamental não contempla campos de experiências e os direitos de desenvolvimento nos anos iniciais. Não, isso aqui é só para educação infantil, isso aqui, ó. Ensino fundamental nós vamos trabalhar de outra forma. Contempla, sim, a articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil nos anos iniciais, perfeito. D. A consolidação das aprendizagens anteriores de linguagem nos anos iniciais, sim, com certeza. Vai ter essa consolidação. Mas campos de experiência, direito e desenvolvimento não tem nos anos iniciais. Nós vamos trabalhar com outra estrutura. Olha outra questão. Assinala a alternativa correta no que diz respeito à transição da educação infantil para o ensino fundamental, conforme a Base Nacional Comum Curricular. A. Para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável o equilíbrio entre as mudanças introduzidas devido à alteração dos processos de aprendizagem. A mudança, gente, há muita mudança, ou seja, é um contínuo, né? B. Depois da transição, deve ser construída uma base no que os educadores sabem e são capazes de fazer. Não, gente. Não deve ser depois da transição. Não. Olha lá, assim, a descontinuidade do trabalho curricular. Para. C. Essa transição garante integração e alteração nos processos de aprendizagem das crianças? Não, é um contínuo. D. A transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas. Perfeito, é isso aqui. Inclusive, essa parte aqui, gente, está igualzinha como está na base. Não trouxe dessa forma para vocês lá, mas eu trouxe aqui na questão. Certo? Mais uma. A BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências que devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica e em cada etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. Na primeira etapa da educação básica e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, quantos são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento assegurados para que as crianças tenham condições de aprender e de se desenvolver? Quantos são? Eita! 6, né, moçada? Aí. Mais uma. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, essa dimensão do conhecimento, agora vamos ver a dimensão, vamos lê-la. Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Gente, isso aqui é mais interpretação de texto, tá? Assinale a alternativa que apresenta a dimensão do conhecimento vinculada ao trecho de destaque. O que é a dimensão do conhecimento, gente? Aqui, é uso e apropriação? Compreensão? Experimentação? Reflexão sobre a ação? Protagonismo comunitário? Não, seria um protagonismo aqui individual no caso, né? Olha, então é o quê? Só pode ser alternativa A, uso e apropriação. Que se refere ao quê? Ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Ele está usando e se apropriando desse conhecimento. Não é um protagonismo comunitário, seria um protagonismo dele. Certo? Acabando mais um bunda na cadeira e sem enrolação, se prepare agora para o ensino fundamental anos iniciais. É show de bola, gente. Tá maravilhosa a base. Clique lá no canal, o sininho, se inscreva e bora estudar!